From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Estamos juntos pela graça de Deus, mais uma vez nesta programação tão abençoada, onde temos aprendido de Deus aqui no capítulo 3 de Êxodo. E hoje nós vamos dar continuidade a esta meditação. Na verdade, hoje é a finalização, as lições do capítulo 3 e como Deus tem nos ajudado até aqui. Se você não acompanhou desde o começo, você pode acompanhar aí através da nossa playlist. Nós já temos o capítulo 1, capítulo 2 e agora vamos ter disponível também o capítulo 3, aonde você vai poder acompanhar esta meditação diária. Ela vai ao ar de segunda a sábado, às 8 horas da manhã. Mas depois ela fica gravada para que você possa ouvir novamente, meditar junto com a sua Bíblia. O meu conselho é que você tenha a sua Bíblia junto com você. Ouça a programação acompanhando o texto bíblico, acompanhando, e depois no final você acompanha a nossa oração também. Isso vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Mas então, meus irmãos, nós vamos analisar agora o que aprendemos no capítulo 3, antes de nós avançarmos para o capítulo 4. Parte do capítulo 4 ainda é uma continuação do chamado de Deus para Moisés. É disso que se trata o capítulo 3. Deus chamando Moisés para iniciar, então, a retirada do povo lá do Egito. Então, o capítulo 3 e até o versículo 17 do capítulo 4 é Deus fazendo esta chamada para Moisés. E nós vemos que a vida de Moisés, ela se divide em 3 partes. Existem 3 partes na vida de Moisés. E aqui a gente já tem uma lição. A nossa vida, irmãos, ela tem fases. Ela passa por fases. Deus permite nós passarmos por fases na nossa vida para que então nós possamos ser aperfeiçoados por Deus. Tudo o que Deus faz no seu grande plano é para aperfeiçoar os seus filhos, para que esteja com Ele. Como Ele disse, Jesus disse quando estava aqui na terra, o Deus feito carne, andando aqui na terra, Ele disse assim: porque aonde eu estiver, vós estejais também. Então, Ele quer que nós estejamos com Ele naquela glória eterna. E para isso, Ele permite que fases venham na nossa vida natural. A nossa vida espiritual, ela é fortalecida em Deus. As lições que Deus nos dá é justamente para estabelecer uma âncora dentro das nossas almas. Se está tudo bem, glória a Deus. Se não está tudo bem, glória a Deus também. Justamente porque Deus, em sua eterna sabedoria, Ele quer que estejamos com as nossas almas fortalecidas, porque depois que você tem sua alma fortalecida, depois que você entra véu adentro, não importa uma circunstância, a sua alma está ancorada em Cristo e você confia em toda a palavra de Deus. Então, Moisés veio passando também pelas fases da sua vida, e a primeira fase que Moisés passou foi como príncipe lá na corte de Faraó. Nós vimos isso desde o seu nascimento, Deus cuidando do pequeno Moisés, depois a sua própria mãe cuidando dele, ele sendo levado no palácio.
depois de ser levado no palácio, criado ali como filho da filha de Faraó, aprendendo toda a sabedoria do Egito. Esse foi o primeiro ciclo dele. E Moisés, nesse primeiro ciclo, na passagem do primeiro para o segundo ciclo, nós vemos Moisés tentando fazer a obra de Deus da sua própria maneira, com as suas próprias habilidades, o que não funcionou. É isso mesmo, meus irmãos. Quando você tenta fazer da sua maneira, você tenta fazer do seu jeito, não funciona. Moisés ainda não tinha sido comissionado por Deus, Moisés ainda não tinha recebido a autoridade de Deus para tirar o povo. Ele achou que ele poderia, da sua própria maneira, fazer aquilo. E ele se viu, então, em dificuldade, em apuro, porque não era Moisés, não se tratava de Moisés, mas sim se tratava do plano eterno de Deus. Não só para Moisés, mas para o seu povo. Então, da primeira fase para a segunda, primeira fase dos 40 anos para a segunda, nós vemos Moisés então fugindo, e aí ele inicia o seu segundo período, que é como pastor em Midian. Deus tirou tudo. Nesses 40 anos que nós vemos Moisés ali na sua segunda fase, era Deus limpando, era Deus tirando tudo de Moisés, mostrando que realmente toda aquela sabedoria, tudo aquilo que ele tinha em sua mente não valia de nada. Não valia de nada, porque Deus não queria nada de Moisés em Moisés, mas Deus queria tudo dele em Moisés. Oh, como isso é bom! Deus não quer as nossas dúvidas, os nossos medos, Deus não quer os nossos questionamentos. O que Deus quer, meus irmãos, é Ele dentro de nós, Ele ser o nosso tudo, Ele ser a nossa âncora. É isso que Deus quer. Então, esse período, segundo período de 40 anos, era Deus limpando, Deus tirando tudo de Moisés. E aí ele inicia então o terceiro período como condutor do povo hebreu para Canaã. Deus ali então faz a chamada, e é isso que nós vamos tratar, o comecinho dessa segunda fase, que ela se estende depois ao longo do livro de Êxodo. Mas esse terceiro período de 40 anos é Deus então mandando o seu servo lá para tirar o povo ali do Egito e ele ser o condutor daquele povo hebreu para a terra de Canaã. E como começa isso? Isso começa com a chamada de Deus. Deus começa chamando Moisés, Deus aparece para Moisés no final da sua segunda fase, dos 40 anos, ali aprendendo a cuidar das ovelhas, numa vida humilde, numa vida simples. Deus então chama Moisés novamente, aparece numa sarça para ele, porque Deus tinha que fazer Moisés esquecer tudo dele. Exatamente isso. Ele precisou de 40 anos para fazer isso. Moisés precisava estar pronto para receber a chamada de Deus. Ele tinha que estar pronto para ser comissionado por Deus. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, Deus permite passarmos pelo vale da sombra da morte, a fim de estarmos melhor preparados para receber algo de Deus. As tribulações, as provas, as dificuldades, elas não são novidades para um cristão. Um verdadeiro cristão, ele não é novidade para ele o que vem sobre ele, porque ele tem esta segurança que todas as coisas contribuem para o seu bem. Então, nós vimos que Deus trabalhando, e durante esse período que Deus trabalhou com Moisés, aí um período de 80 anos, se a gente contar a primeira fase de 40 anos e a segunda, dá 80 anos. Parecia então que Deus estava desinteressado de Moisés. Mas observa isso, quando há demora, não se trata de desinteresse de Deus. Não é isso. Pois Ele ouve os nossos gemidos, Ele vê as nossas lutas, Ele sente nossas tristezas e Ele se lembra de nós. Neste período de 80 anos, enquanto o servo de Deus estava sendo preparado, Deus não abandonou, Deus não esqueceu, mas era o tempo de Deus.
Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, depois você pode ler. Leia Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para chorar, tempo para se alegrar. Isso fala dos momentos terrenos que nós passamos aqui. O que não muda é a nossa âncora, é a nossa segurança na palavra de Deus. Mas podemos ter sim momentos de dificuldade. Mas quando há uma demora, não se trata de desinteresse de Deus, que Deus não está se interessando por nós. Mas não, Deus ouve os nossos gemidos, Ele vê as nossas lutas, Ele sente as nossas tristezas e Ele lembra-se de nós. Assim como Ele tinha lembrado dos filhos de Israel que estavam ainda sofrendo na mão de Faraó. E nós vimos do versículo 1 ao versículo 4 de Êxodo capítulo 3, nós vimos que Deus pega ali um arbusto insignificante. Deus gosta de coisas simples mesmo, irmãos. É Deus em simplicidade. Deus gosta das coisas simples mesmo. Deus pega ali um pequeno arbusto insignificante, faz ele arder, transforma aquele arbusto num milagre, porque a sarça ardia e não se consumia. Pegava fogo, mas não queimava, o que chamou a atenção de Moisés. E era exatamente isso que Deus desejava fazer com Moisés. Ele desejava pegar aquele homem simples agora, que já não tinha mais nenhuma capacidade humana, que já não tinha mais nada ao longo desses 40 anos de coisas do Egito, para justamente ele poder fazer o milagre em Moisés. Quem faz o milagre em nós é Deus. O nosso papel é sermos humildes, simples e nos rendermos à grande vontade de Deus. É isso que você deve pedir nesta hora, você mesmo que ouve esta programação. Peça a Deus: Senhor, eu quero ser humilde. Senhor, tira todo o orgulho, tira toda a arrogância, tira todo o eu de mim mesmo, Senhor, e venha habitar em mim. Que a tua vontade possa ser feita através de mim, Senhor. E era isso que Deus estava fazendo, operando um milagre em Moisés. Assim como ele operou um milagre na sarça, que ela ardia e não se consumia, aqui nós vemos Deus também operando o seu grande plano para livrar os seus filhos, porque ele ouve seus filhos e ele não deixa os seus filhos de maneira alguma. E como você pode ser consolado e consolada nesta hora, porque Deus também não te abandona, Deus não te deixa de forma alguma. Era um frágil arbusto, mas Deus era o fogo que ardia e dava poder. Sim, Moisés era um frágil homem, agora um pastor de ovelhas, mas a questão era que Deus era o fogo. Irmãos, o que nós queremos é este fogo de Deus dentro de nós. Com este fogo de Deus dentro de nós, qualquer circunstância humana, qualquer fase da nossa vida humana será passada, porque Deus está conosco. Agora, quando Moisés falhou em primeiro lugar, a razão por que Moisés falhou em primeiro lugar é porque ele estava olhando muito para ele queria fazer do jeito dele, nós já passamos por isso. Mas ele falhou na primeira vez lá, porque foi a falta de ter o que a sarça tinha. E esse é o problema hoje. Qual que é a nossa falha hoje? É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. Porque o Espírito Santo possui todas as coisas boas que nós precisamos. Ele é o equipamento que nós precisamos. Então, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos então Deus começando a operar o grande milagre em Moisés, naquele servo que agora era um servo humilde, Deus trabalhando com ele. Do verso 5 ao verso 10 do capítulo 3, nós vimos Deus chamando. Agora era Deus tratando com Moisés. Ele dizendo que ele estava enviando Moisés para a libertação do povo. Irmãos, como que é bom demais. Eu te enviei, eu te envio. Deus estava ouvindo, Deus disse assim: eu ouço o clamor do meu povo.
Estas palavras garantem que Deus ouve atentamente os nossos clamores, as nossas tristezas. Deus conhece os nossos apuros. Deus conhece os apuros que você passa. Os apuros que você passa em qualquer momento da sua vida. Deus conhece. E Deus está ouvindo isso, está ouvindo este clamor. E foi isso que ele falou ali para Moisés. A gente vê o envolvimento de Deus com o povo. Se nós vermos, a gente vê o envolvimento de Deus com o povo aqui nesses versículos de 5 a 10. Vamos ver 5 envolvimentos, 5 coisas que mostram o envolvimento de Deus com o povo. Tenho visto atentamente, verso 7, eu tenho visto atentamente, eu tenho ouvido, eu conheci, eu desci e eu te enviarei. Ah, como é bom ter um Deus que se envolve com a gente. Deus não está indiferente, Deus não está em indiferença, pelo contrário, Ele se importa conosco, Ele se preocupa conosco, mas você tem que saber que tudo está no grande plano de Deus. Deus estava vendo o seu povo sofrendo, Deus estava vendo eles ali. Ele tenho visto atentamente, eu tenho ouvido, eu conheci, eu desci, e eu envio você, Moisés, para poder ir lá e libertar o povo. E Deus também te ouve nesta hora. Ele vê os seus apuros, Ele ouve as suas orações, Ele conhece as suas necessidades e Ele está pronto para te ajudar. Sim, Ele tem enviado o Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te faço esse convite nesta hora. Que você possa abrir o seu coração nesta hora e que você possa também vir para esse Deus, não para uma igreja, não, eu não estou te chamando para vir para mais uma igreja, eu estou te convidando nesta hora para você entrar na palavra. E você que já é um cristão, você que já está na palavra, o meu convite é: se envolva com Deus. Assim como Deus se envolve com você, se preocupa com você, se renda a Ele, se entregue a Ele e venha a aprender de Deus o que Deus deseja para as nossas vidas. E então nós finalizamos aqui, meus irmãos, as lições deste capítulo 3. Nós vemos do versículo 11 ao versículo 22, que Deus disse que seria com ele. Eu serei contigo. Essa é toda a segurança de que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, irmãos. Eu serei contigo. Você não vai sozinho não, Moisés. Eu estou envolvido com você e com o povo. Você não vai sozinho. Eu estou contigo. Aqui do verso 11 ao verso 22. Eu estou contigo. Quando Deus escolhe o mensageiro, Ele não se baseia na habilidade do indivíduo, mas na submissão da sua vontade de servir a Deus. O que Deus quer de você não é nada de você mesmo, não é nada da sua habilidade. Ele quer apenas que você renda a sua vontade, a sua vida a Ele. E finalizando do verso 13 ao verso 22, Ele se apresenta, Ele diz: eu sou. Eu sou significa que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós vemos em Hebreus 13:8 Ele dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, o Deus que ajudou Abraão, que ajudou Isaac, que ajudou Jacó, que tirou o povo do Egito. É o Deus que te ajuda hoje também, é o Deus que te cura hoje também, é o Deus que está ao seu lado também. Ele mostrou que Deus continua vivo. Quando Ele disse eu sou, esse eu sou continua vivo. Jesus Cristo, irmãos, quando veio aqui, o Deus feito carne, andando entre nós, Emanuel, Deus conosco, nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim: eu continuo vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Não eu serei, mas eu sou o pão da vida. Sim, eu sou, estou aqui. Vá,
Diga para o povo lá, Moisés, que eu sou te enviou, não o eu fui, não eu serei, mas o eu sou, o presente te enviou. E esse mesmo sou está conosco. Ele desceu no dia de Pentecostes em forma de Espírito Santo e Ele quer habitar dentro de nós, mas você tem que render a sua vontade a Ele e deixar Ele te dirigir. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós fazemos este convite nesta hora, Pai Celestial. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Habite dentro do nosso ser. Tira tudo aquilo que está te atrapalhando, Senhor, de operar na minha vida, mesmo que isso signifique provas e lutas e sofrimentos, ó Pai, mas me limpa completamente, me coloca na moenda celestial e tira de mim tudo que está atrapalhando, para que o Senhor possa arder dentro da minha alma, ó Deus, e eu possa ser também um brilho para outras pessoas, cada um, Senhor, possa brilhar como a luz celestial, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir, com a introdução do capítulo 4. Deus os abençoe. Yeah.